eu uso a tradução Almeida século 21. E eu farei, nesse momento, a leitura de Josué, capítulo 1, versos 7 a 9. A palavra de Deus diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afartes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Querido Deus e Pai, eu quero pedir mais uma vez que o Senhor nos visite neste momento e nos dê clareza de pensamento e entendimento, compreensão da Tua palavra. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e nos apropriar das verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão de hoje é o caminho de volta. E eu coloquei esse tema porque nós estamos experimentando um retorno para os nossos lares, um retorno para as nossas casas. Boa parte da população mundial, e aqui do Brasil, e do nosso estado, Ceará, e de nossa cidade, Fortaleza, voltou para casa. As circunstâncias nos obrigaram a fazer esse caminho de volta. E agora, em casa, nós temos que melhorar a convivência uns com os outros. O marido com a esposa, os pais com os filhos, os irmãos entre si. E nós estamos descobrindo coisas que talvez a gente nem se apercebesse se não estivesse de volta para casa. Nós podemos fazer dessa crise uma oportunidade. Podemos transformar esse momento de medo, esse momento de preocupação, esse momento de certa ansiedade social, numa oportunidade para crescer. Crescer intelectualmente, fazendo cursos online, crescer espiritualmente, aprendendo mais com a palavra, ouvindo mensagens, criando um ambiente domiciliar propício à pregação do Evangelho, lendo mais a palavra, estudando mais a palavra, meditando mais, tendo mais tempo de oração, participando de movimentos de oração pelo mundo. Enfim, nós temos uma oportunidade de tornar esse tempo um tempo oportuno para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso amadurecimento pessoal. A gente não ganha nada se apenas ficar resmungando, reclamando, se lamuriando, se entristecendo, adoecendo emocionalmente. Não devemos fazer isso. A gente deve aproveitar essa oportunidade para aprender coisas novas. Daqui a pouco, às 18 horas, o Zaine vai lançar um curso de inglês para iniciantes. É uma oportunidade para alguns aprenderem algo novo. Enfim, nós estamos de volta para casa. E vamos tornar esse tempo um tempo bom, um tempo proveitoso. Eu quero, então, olhar agora para as Escrituras, porque ela nos faz algumas recomendações muito apropriadas para esse momento que nós estamos vivendo. Apenas esforça-te. Nós precisamos nos esforçar nesse momento, nos esforçar para não ganhar peso demasiadamente, nós precisamos nos esforçar para ter alguma atividade física e gastar um pouco de energia.
Nós precisamos nos esforçar para não negligenciar a fé. Pelo contrário, devemos aproveitar a oportunidade para vivificar a nossa fé. Devemos nos esforçar para melhorar a convivência conjugal, familiar, a convivência entre pais e filhos. Devemos nos esforçar. E se nós nos esforçarmos, nós teremos as compensações necessárias para sairmos mais inteiros do que despedaçados, para sairmos melhores do que nós entramos nesse caminho de volta para casa. Esforça-te e ser corajoso. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar situações como essa. Eu creio, e não apenas eu, mas muitos hermeneutas da palavra de Deus acreditam que nós provavelmente iniciamos o início do fim dos tempos. Aqueles sinais dos tempos, o início das dores que a palavra de Deus nos advertiu, é provável que nós estejamos iniciando esse tempo. E tenhamos que enfrentar situações como esta, e talvez ainda mais duras do que esta. De qualquer modo, ainda que esse tempo, o início do fim, esteja longe de nós, o fato é que nós precisamos ser corajosos. Corajosos para enfrentar as mudanças que esse tempo nos obriga a fazer em nossas vidas. Corajosos para não entrar em pânico, para não perder a calma, para não perder a serenidade, para não perder aquela qualidade de vida que precisamos manter. O texto, então, diz: cuidando de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou. Moisés não está neste tempo nos dando recomendações, ordens, nem leis, mas nós temos um Estado democrático de direito e autoridades constituídas que nos orientam a ter determinado comportamento. A nossa cidade tem leis próprias, o nosso Estado tem leis próprias, e o Estado brasileiro, a federação, tem leis próprias, e a gente deve participar disto, ouvindo as recomendações que nos são dadas pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde, pelas autoridades constituídas, porque elas querem o nosso bem. Elas não estão agindo contra nós. Elas querem que nós tenhamos menos riscos de vida. Então, cabe a nós cuidar de obedecer a todas as recomendações que nos são dadas neste momento. E aí o texto continua dizendo: não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Aí tem a promessa: assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Nós estamos sendo limitados, alguns de nós, especialmente as pessoas acima de 60 anos e com doenças pré-existentes. Esses são os principais acometidos pela gravidade do Covid-19. Então, nós que estamos nesse grupo devemos ter um cuidado ainda maior, de modo que sair de casa só o estritamente indispensável, que não há como delegar para alguém, não há como transferir essa responsabilidade, então a gente se arrisca lá fora, e aí, se nós estivermos obedecendo às orientações que nos são dadas pelo Estado, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andemos. É a promessa de Deus. Implicações desta palavra para os nossos dias, para os dias atuais, mas também implicações espirituais, no sentido de fazer uso da palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus.
ouvir a palavra de Deus, que nos ensina, por exemplo, a acatar as autoridades constituídas e ouvi-las. Tenhamos bom senso, meus irmãos. Não vamos correr riscos desnecessários. Se a gente fizer o que estão nos orientando a fazer, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Ficando em casa, seremos bem-sucedidos. E, se necessário sair, seremos bem-sucedidos. Não afastes de tua boca o livro desta lei. E aqui entra orientações muito pertinentes sobre o que devemos fazer e de que maneira devemos nos ocupar nesses dias. Tenhamos, irmãos, aproveitemos esse tempo para olhar para nós, para fazer o que a Bíblia nos ensina, examine-se cada um a si mesmo. Será que eu e você não estávamos precisando de um tempo assim, um tempo para nós, um tempo para avaliar a nossa vida secular, o nosso trabalho, a maneira como nos comportamos no mundo, a maneira como agimos diante das situações de conflito, de medo, de perseguição, de retaliação. Esse tempo de olhar para nós, olhar para como nós estamos vivendo no mundo, as escolhas que nós estamos fazendo, e perguntar para Deus: Pai, eu estou vivendo da maneira como o Senhor deseja? Eu estou tendo um relacionamento conjugal que agrade ao Senhor? Eu estou vivendo no papel de pai, de mãe, de uma maneira que agrade o Senhor? As prioridades da minha vida agradam ao Senhor? Então, esse é o tempo da gente meditar no que a palavra de Deus nos ensina e meditar como nós podemos aplicar essa palavra à nossa própria vida, à nossa própria existência. A gente está tentando empurrar com a barriga muitas coisas que não poderiam ser adiadas, muitas avaliações que precisam ser feitas. A maneira como, por exemplo, nós administramos as finanças da nossa vida, as nossas finanças familiares. Avaliar muita coisa. Chegou o tempo de parar, meus irmãos. E se antes dizíamos que não fazíamos essas reflexões, porque não e podemos tirar um tempo para meditar sobre nós mesmos, sobre o nosso papel no mundo, sobre o nosso agir no mundo, sobre os papéis sociais que desempenhamos e perguntar se Deus está satisfeito com o que Ele está vendo e ouvindo de nossos lábios. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Se antes você dizia que não lia a palavra, porque não tinha tempo, o tempo foi te dado. Se antes você dizia que não tinha tempo de oração, desculpa, que não tinha tempo de oração, agora você tem tempo para orar. Se antes você não usava sequer um livro devocional de meditação diária, agora você tem tempo suficiente para meditar na palavra. Medita na palavra. Usa a palavra para sondar a tua própria vida, né? As tuas próprias escolhas. Usa a palavra. E aí ele diz assim: quando você for fiel à palavra, fiel ao que ela ensina, quando você tornar-se cuidadoso e obedecer a tudo o que nela está escrito,
quando você se submeter à autoridade de Deus na sua vida, quando você deixar de ser arrogante ou rebelde, mas quando você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, humilde diante do Senhor, obediente à palavra. Olha a promessa. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, minha irmã, faça prosperar a sua vida. Tenha prosperidade na sua vida. Tenha sucesso na sua vida. E essa prosperidade, esse sucesso estão diretamente relacionados à sua capacidade de ouvir, de entender a vontade de Deus e se submeter a ela, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se assim você fizer, você será bem-sucedido. Você lembra de José na casa de Potifar? Tudo que ele colocava as mãos prosperava. E a razão dessa prosperidade nas mãos daquele homem era a sua capacidade de ouvir, de entender e de obedecer à vontade de Deus. Ouça, meu irmão, ouça Deus. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões sem antes ouvir a Deus. E quando você sozinho não conseguir discernir a vontade de Deus, peça ajuda, peça orações, peça conselhos a homens e mulheres que podem somar a você, que podem lhe dar palavras de sabedoria, palavras de entendimento. Mas tenha um compromisso de ouvir e obedecer a Deus. Assim você será bem-sucedido. E o verso 9, então, nos diz: não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aqui ele repete: esforça-te e ser corajoso. Esforça-te e ser corajoso. Eu quero dar para você agora algumas promessas de Deus, ou razões para você não temer, razões para você não ficar com medo, não ficar assustado, não se apavorar diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu vou pedir aqui que melhore a iluminação, porque eu estou percebendo que está ficando muito escuro. Cristina, estou ao vivo, é assim. Liga as luzes, por favor. Desculpe, mas para melhorar para todos nós. E obrigado. De nada. Então, eu quero dar para você, que me ouve, que me vê, algumas razões para não se apavorar. Não ficar com medo. Não temer o que está adiante de você. Eu vou lhe dar algumas promessas de Deus. A primeira delas é no livro de Isaías, no capítulo de número 57. O versículo é o 15. Isaías 57, 15, que diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos.
Deus está no seu alto e sublime trono. Mas Ele promete estar com você aqui. Deus não abandonou o seu povo. Deus não nos deixou no mundo sozinhos. E todas as vezes que o buscarmos, todas as vezes que invocarmos o seu nome, todas as vezes que humildemente nos colocarmos na sua presença e comparecermos ao trono da sua glória, Ele vai nos ouvir. Habito num lugar alto e santo e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Deus quer te dar vida. Vida de paz, vida em abundância. Então, busque o Senhor. Quando ou se você sentir medo, clame ao Senhor. Busque ao Senhor, porque a promessa dele é certa. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. A outra promessa, também no livro de Isaías, é no capítulo 49, o verso de número 15, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Pode todas as coisas darem errado, mas uma coisa você pode ter como certa: Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Em toda e qualquer circunstância da sua vida, nunca imagine que Deus esqueceu de você. Porque a promessa que Ele nos faz é que Ele nunca nos esqueceria. O livro de Hebreus, no capítulo 13, ele vai, de certo modo, repetir essa promessa de Isaías quando, nos versos de 5 e 6, ele diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância. E, meus irmãos, esse texto é bem apropriado, porque nós precisamos agora nos contentar e ter alegria com o que nós temos. Nós precisamos nos alegrar com o que nós temos em nossas mãos. Pode ser pouco, mas vivamos com contentamento, pois é melhor do que nós vivermos nos maldizendo, reclamando da nossa sorte. Ele diz, então, seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Escute, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aproprie-se dessa promessa, meu irmão. Aproprie-se da verdade de Deus para a sua vida. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. O Senhor é quem te ajuda. Você não pode e não deve ter medo. Não tenha medo. O Senhor é quem te ajuda. Ele é o teu guardião, ele é a tua provisão, ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua vida. O Senhor te abençoa. O Senhor está contigo em toda e qualquer circunstância da sua vida. Por isso você não pode, não deve temer. O Salmo de número 41, os versos de 1 a 3, diz assim: bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor livrará no dia da calamidade.
O Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Nesse tempo, meus irmãos, é provável que tenhamos que socorrer os mais necessitados. Eu vi a cena em uma reportagem que em uma cidade, me parece, do Rio de Janeiro, que faltava água com constância. Um homem tinha uma caixa de reserva d'água e ele estava servindo a seus vizinhos, dividindo a água que ele tinha com seus vizinhos. Coisas como essa nós precisamos repetir em nossas vidas, em todos os momentos, mas num tempo de crise desse especialmente. Precisamos aprender e fazer o que a palavra de Deus nos ensina, a compartilhar, a sermos liberais, a sermos generosos com aqueles que estão com mais necessidade do que nós. E aí, quando nós ouvimos a Deus nesse sentido e nos solidarizamos com as outras pessoas e somos capazes de dar um pouco de nós mesmos para as outras pessoas, aí tem a promessa: o Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida, ele o fará feliz na terra. Olha, o segredo da felicidade é compartilhar. E ele continua dizendo: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, sim, porque a gente pode adoecer como qualquer outra pessoa. O sol nasce sobre bons, retos e justos, mas também sobre os ímpios. A chuva cai sobre todos. E, como os demais seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por todas as circunstâncias. E nós não estamos isentos de passar pela enfermidade, inclusive o Covid-19. Nós estamos sujeitos. Mas a promessa que ele nos faz é: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Olha que coisa linda, que mensagem tão carinhosa. Deus vai afofar a cama, vai nos dar o conforto na alma, vai nos dar o ânimo, vai nos dar o equilíbrio, vai nos dar paz. Paz. E por último, outra promessa para não temer. É o Salmo 34, versos 4 a 7. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busque a Deus. Se você está com medo, diga para Deus. Fale com Ele. Fale para Ele o que incomoda, o que amedronta você, o que causa os seus medos. Então, o Senhor promete que vai livrar dos seus temores. Olhai para Ele e ficar radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Se nós olharmos na direção certa, na direção de Deus, nós não ficaremos frustrados. Uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Não é nas coisas que você tem, não é nos bens que você acumulou, ou na riqueza que você produziu. Aprenda a confiar no Senhor. Confia no Senhor. Ele te livrará dos teus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. Seja quais forem as aflições da sua alma, o Senhor há de te livrar. Se nele você buscar, se nele você confiar. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Meus irmãos, eu acredito que Deus, Ele providenciou
um anjo para cuidar de nós. É isso mesmo, um anjo para nos livrar. Deus é cuidadoso. Ele tem as maneiras como ele age, as visíveis e as invisíveis. Vocês lembram daquela situação quando o exército cercou a casa do profeta Eliseu? E era um exército enorme. Quando ele abriu a sua porta, viu um exército enorme. E Geazi, seu servo, ficou apavorado. Sabe o que o profeta fez? Ele orou e pediu: Senhor, abre os olhos. E ele viu os anjos do Senhor. Ele viu o exército de Deus em torno da casa, em torno do seu servo. E aí, meus irmãos, o exército inimigo foi cego, tornou-se cego. E o profeta Eliseu conduziu aquele exército para a cidade, para o centro da cidade de Samaria. Entregou um exército totalmente vencido. Mas o que eu quero destacar é que os anjos do Senhor estavam ao redor daquela casa e daquele homem, porque ele confiava no Senhor. Se eu e você confiarmos no Senhor, os seus anjos nos protegerão. Entre tantas outras coisas, Deus, o Senhor, vai cuidar de você. Não tenha medo. Não tenha nada. Seja corajoso. Viva esse tempo com Deus da melhor forma possível. Que Ele, então, nos abençoe ricamente. Eu vou chamar a Aline aqui. Aline, me faça um convite para que eu ponha você nesse momento. Você vai orar e em seguida você vai falar nesses momentos finais. Tá bom? Aline, entre, por favor. Me faça uma chamada. Aline, você está nesse momento, Aline? Aline, você começa com uma oração e depois... Aline, Oi. Eu esqueci de fazer daquela forma. Depois dos seus avisos, eu tiro você e vou chamar o pastor Gilmário para ele fazer a oração final e a bênção apostólica. Então, Pronto, está ótimo. Assim que a Aline terminar esse momento aqui, se ela quiser fazer aquela troca de ideias que a gente costuma fazer da mensagem, tudo, ela pode fazer durante esses, vamos dizer, alguns minutos e logo em seguida eu peço para o pastor Gilmário entrar, ele orar e fazer a oração. A benção. Tá bom? Então, eu quero, pastor, aqui, deixa eu... Uma vez na igreja, pessoal, então para a gente encerrar aqui, eu sempre vou fazer um pouco de mensagem dialogada com o pastor, a gente tinha acertado isso. Eu li um texto, né, em um dos cursos, e eu quero ler para vocês agora para a gente encerrar e chamar o pastor Gilmário. Deixa eu só procurar ele aqui. Pensem sobre isso, tá? O nome do texto chama João e Mário. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida e pelo seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e filhos, João levou-os ao colégio e se dirigiu a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira.
Tinha ele inúmeros contratos para assinar, tomar as decisões, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes, mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir sua família. À tarde, tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, em um bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar beber, jogar sinuca com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver como um inútil. Ele estava morando de favor, num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar sua conta, mas seu crédito havia acabado. Então armou uma tremenda confusão e o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu amigo, o mecânico, apareceu após para levá-lo para casa e, curando um pouco o porre, ele perguntou a Mário: diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? Mário então desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando o aluno ergueu o braço e lhe fez a pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje? Um grande empresário e um grande ser humano. João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Então, gente, o que é que eu quero trazer com esse texto? Uma reflexão aqui para a gente pensar em tudo que o pastor falou. A gente vai passar por uma situação difícil, mas a forma como a gente passar e como a gente perceber essa situação vai fazer toda a diferença. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da promessa. Então, a gente não pode olhar para situações difíceis como o mundo vê. A gente precisa sair entendendo que, independente da dificuldade, existe uma vitória esperando. Independente da dificuldade, é Deus trabalhando na nossa vida para um bem maior. Né? Todas as coisas, como eu digo, cooperam para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus. Então, independente do que aconteça na minha e na sua vida, pode ter certeza que é para o nosso bem. A gente só precisa ter essa perspectiva e olhar com os olhos de Deus. Amém. Eu acredito que nossa igreja vai sair dessa situação mais fortalecida, mais unida e com uma capacidade ainda maior de continuar servindo a Deus. Amém. Aline, Pastor, pode falar. Deus abençoe. Você é Amém. uma excelente professora, viu? Obrigada, gente. Um beijo. Eu vou chamar, então, vou tirar você aqui do ar e vou pedir para o pastor Gilmário entrar agora. Me faça um convite, pastor Gilmário, para que você possa fazer a oração final e a bênção apostólica. Bom, eu estou com dificuldade aqui com o pastor Gilmário, por algum motivo ele não está me fazendo o convite, então eu mesmo farei a oração final e a bênção apostólica, uma vez que eu não estou conseguindo que ele entre aqui para fazer esse tempo. Vou orar e vou encerrar o nosso tempo aqui.
Querido Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre nossas vidas, sobre cada pessoa que participou desse momento. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de continuar juntos. E te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a sua graça, com a sua provisão. Que todas as famílias da tua igreja, que todas as famílias que estão passando por privações, recebam de ti a tua provisão, o teu cuidado, a tua bênção. Nos fortalece e nos ajuda a não temer. Nos ajuda a ser corajosos e a não ter medo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Vamos encerrar o nosso